Ataque direto com o rei, uma peça que normalmente a gente usa para defender. Nessa vez a gente vai ver como é que ela ataca. Bora comigo! Muito bem, pessoal, nós vamos começar agora vendo como é que o rei ataca um peão, né? Vamos montar a seguinte posição, pessoal. Coloquem um rei branco na casa Davi 2, D2. Muito bem, coloquem um rei branco na casa Davi 2. Posicionem agora o rei preto na casa Hector 8, a casa H8. Quem tem acompanhado aí minhas últimas aulas tem visto que o rei preto ele tem ficado nessa casa aí por um bom tempo, né, gente? Sério, o rei dorminhoco, né? A gente não vai usar ele por algum tempo, mas é bom deixar ele aí, tá? E agora posicionem o peão preto que tem um pininho em cima, tá? Na casa Ana 3, na casa A3, tá? Relembrando, rei branco na casa Davi 2, rei preto na casa Hector 8, e agora o peão preto na casa Ana 3. Muito bem, pessoal. O primeiro desafio que eu faço para vocês é o seguinte. O rei branco consegue capturar o peão preto antes dele promover, ou mesmo depois que ele promover, ele consegue pegar a peça que ele promoveu? Sim ou não? Pausem o vídeo aí para que vocês possam analisar com calma, porque eu vou dar a resposta, hein? Muito bem. Acertou quem respondeu depende. Depende de quem joga neste momento, tá, gente? Se for as brancas, se a vez nesse momento for das brancas, então sim, o rei branco ele consegue capturar o peão. Agora, se a vez for das pretas, o rei branco não consegue capturar o peão. Vamos agora analisar sendo a vez das brancas, tá, pessoal? Bom, o peão preto está na casa Ana 3, que estou pintando de verde, e o rei branco está na casa Davi 2, que estou pintando de amarelo, tá? Eu pego o rei branco, que está na casa Davi 2, e movimento ele para a casa César 2. Podem fazer esse lance, tá? Bom, em direção ao peão preto, né? O rei branco tem que impedir que esse peão preto consiga promover. Pois, caso contrário, as pretas vão ficar com um rei e com uma dama, né? Já que a melhor peça para a gente promover um peão quase sempre é a dama, tá? Então, e com rei e dama ele vai conseguir dar mate, tá? Muito bem. E agora o peão preto vai avançar da casa Ana 3 para a casa Ana 2. Né? As pretas estão descendo, né? Então o peão preto agora vai para a casa Ana 2. E agora o rei branco vai para a casa Bela 2, pessoal. Isso mesmo, rei branco indo para a casa Bela 2. Reparem que o rei branco já encostou já no peão preto, tá? E agora, sendo a vez das pretas, né? Esperança é a última que morre. Movimenta o peão que está em A2 para a casa A1. Neste momento, abre uma caixa aqui para quem está vendo o vídeo, né? Abre uma caixa com 4 peças, né? Sendo elas na ordem que aparece a dama preta, a torre preta, o bispo preto e o cavalo preto, né? Eu tenho que escolher uma dessas peças para promover. Lembrando que só é possível dar mate com só 2 peças, né, contra uma, ou seja, rei e mais uma peça contra rei, apenas se essa outra peça for dama ou torre. Não é possível dar mate só usando rei e bispo contra rei, ou rei e cavalo contra rei, tá bom? Não é possível. Então aqui a gente vai promover ele a dama, né? E quando promove a dama, simultaneamente está ameaçando o rei branco, está dando cheque, né? Entretanto, o rei branco está encostado na dama. A gente pode sim pegar o rei e fugir dessa ameaça, movimentando o rei, por exemplo, para Bela 3, o que não seria um bom lance, porque neste momento o rei branco ele pode capturar a dama preta, né? O rei branco vem na casa onde está a dama preta, em Ana 1, e captura a dama, e aí empata a partida, né? Porque o rei branco está na casa Ana 1, o rei preto na casa Hector 8, é impossível ganhar a partida usando apenas os reis, né? Sendo que os reis não podem nunca
ameaçar um ao outro, né? Portanto, a gente viu que nessa posição que eu mostrei agora há pouco, o rei preto não tinha, o rei branco, perdão, não tinha como capturar, o peão preto não tinha como fugir da ameaça do rei branco, né? Agora é a vez, vamos voltar na mesma posição, tá, gente? Colocando o rei branco na casa Davi 2, retirem a dama, né? Quem já não retirou ainda, e coloquem o peão preto na casa Ana 3, tá, gente? Tudo bem. Neste momento, então, eu vou colocar a mesma posição aqui de novo, tá, pessoal? Só que desta vez neste momento sendo a vez das pretas, tá? Então, nesta mesma posição, rei preto em Hector 8, rei branco em D, Davi 2, e o peão preto em A, em Ana 3, ok? Agora sendo a vez das pretas. Então, o peão preto vai para a casa Ana 2, movimentem o peão preto para a casa Ana 2. Agora movimentem o rei branco em direção ao peão preto para a casa César 2, né? Então o rei branco sai da casa Davi 2 e vai para a casa César 2. E agora o peão preto vai para a casa Ana 1, né? E novamente aparece a caixa aqui, uma janela para eu escolher qual peça eu vou promover, e obviamente eu vou escolher a dama, que é a peça mais forte. E reparem que neste momento, o rei branco, estando na casa César 2, não consegue se aproximar da dama, né? É impossível, tá, gente? Lembrem-se disso, é impossível que o rei branco ameace a dama adversária. Um rei branco nunca pode se aproximar da dama adversária. Obviamente, se a dama adversária se aproximar do seu rei, você pode capturar essa dama, desde que quando você efetuar essa captura, o seu rei não fique ameaçado por nenhuma outra peça. Ou seja, sem que a dama adversária esteja protegida, esteja defendida. Tá? Mas não é possível, não é legal. Quando eu falo não é legal, não é porque não é divertido, não, gente. Legal é de lei, tá, gente? Não faz parte da lei do xadrez que você consiga ameaçar a dama adversária com o seu rei, tá? Então, neste momento, o rei branco não consegue se aproximar da dama preta, tá? Ou seja, essa posição é uma posição perdida para as brancas, já que se as pretas souberem, né, executar o checkmate elementar de rei e dama, o checkmate aí que a gente vai estudar em nossos vídeos aqui no nosso canal, tá, gente? O lado preto vai ganhar a partida, né? Porque com rei e dama contra rei, né? Apesar de você poder jogar 50 lances, né, à vontade aí, são necessários apenas 9 lances para você executar o checkmate de rei e dama contra rei, tá? Então, muito bem, pessoal. Nós acabamos de ver duas coisas. Primeiro, como que um rei faz para atacar um peão, e também como que um rei captura uma dama, ou da impossibilidade de o rei atacar uma dama adversária, tá? A gente ainda vai estudar uma regra chamada regra do quadrado, tá? Para a gente saber quando o rei consegue capturar um peão, né? E quando ele não consegue capturar esse peão. Este momento não é o momento ideal para isso, já que a gente está vendo apenas como que o rei faz para atacar as peças, tá? Então em outro vídeo a gente vai estudar como que o peão consegue fugir da ameaça do rei ou não, ok? Muito bem, vamos agora, pessoal, montar. Deixa eu só salvar aqui. Muito bem. Rei contra peão. Bom, pessoal, agora é o seguinte. O que a gente vai ver é quando um rei ameaça 2 peões, tá? Então, deixa eu mudar aqui o título, né? Então, rei contra peão. Agora vai ficar rei versus peões, né? Porque são 2 peões que o rei branco vai tentar ameaçar. Vamos montar uma posição bem parecida à posição anterior. O rei preto dorminhoco continua lá em Hector 8. O rei branco fica na casa Davi 2, tá? D2. Aí tem 2 peões pretos, tá, gente? Um peão preto na casa Ana 3 e outro peão preto na casa Bela 4. Um peão preto na casa Ana 3 e outro peão preto na casa Bela 4, ok?
Nós já vimos agora há pouco, né, que quando o peão branco, o peão preto, está na casa Ana 3, né, e o rei branco estando na casa da V3, sendo a vez das brancas, o rei branco consegue capturar esse peão preto, né? Mas agora o peão preto trouxe um amiguinho dele, né? E agora, será que consegue o rei branco capturar esses dois peões? Sim ou não? Pessoal, eu vou pedir para que vocês analisem essa posição sozinhos, né? Que vocês tentem descobrir, sem movimentar as peças primeiro, tá? Tentem não movimentar as peças para que vocês consigam exercitar a capacidade de cálculo de vocês. Então, sem movimentar as peças, tentem descobrir se o rei branco consegue capturar esses dois peões pretos, tá? Se vocês tiverem dificuldade, tentem executar esse cálculo, podem movimentar as peças, tá? Se vocês tiverem muita dificuldade, tá? Por quê? Porque numa partida real vocês não vão poder movimentar as peças para descobrir se esse lance é possível ou não, ok? Então, pausem o vídeo para que vocês possam calcular. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido executar o cálculo, né, da forma mais precisa possível. E agora darei a resposta para vocês, tá? Os peões, quando eles estão unidos, ou seja, quando um está protegendo o outro, que é o caso, né, já que o peão de Bela 4 está protegendo o peão de Ana 3, ou seja, mesmo que o rei estivesse bem pertinho do peão de Ana 3, ele não poderia capturar o peão de Ana 3, já que está protegido pelo peão de Bela 4. Quando os dois peões estão dessa forma, um protegendo o outro, o rei branco não consegue capturar os dois peões. Consegue capturar no máximo um peão, pessoal. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Jogando as brancas, né, o rei branco vai para a casa César 2. Então o rei branco que estava na casa Davi 2, só relembrando, tá, gente? Quem movimentou as peças aí, tá? Rei branco na casa Davi 2, rei preto na casa Hector 8, peão preto na casa Bela 4 e outro peão preto na casa Ana 3, ok? Muito bem, pessoal. Então, sendo a vez das brancas nessa posição, joguem o rei branco da casa Davi 2 para a casa César 2. Tá? E agora, só para vocês verem o potencial defensivo desses peões, tá? A gente vai fazer um lance que não é o melhor, mas vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Peguem o rei dorminhoco preto aí, movimenta ele da casa Hector 8 para a casa Gustavo 8, uma casinha para o lado. Né? Então o rei preto da casa Hector 8 vai para a casa Gustavo 8. E agora o rei branco vai para a casa... vai sair da casa César 2 e vai para a casa Bela 3, pessoal. Então, chegando o rei branco da casa César 2, ele vai para a casa Bela 3, pessoal. E agora, sendo a vez das pretas, peguem o rei preto que está em Gustavo 8 e movimentem ele para Hector 8. Volta ele para a cama dele aí para ele continuar dormindo. Pessoal, olha só que interessante nessa posição. O rei branco está ameaçando os dois peões, o peão de Ana 3 e o peão de Bela 4. Entretanto, não seria um bom lance ele capturar nenhum dos dois peões. Bom, primeiro ele não pode capturar o peão de Ana 3, porque o peão de Ana 3 está defendido. Ou seja, se ele capturasse o peão de Ana 3, ele estaria ameaçado pelo peão de Bela 4. Ou seja, seria um lance ilegal, já que a lei do xadrez não permite que você movimente seu rei para uma casa que ele fique ameaçado, né? Muito bem. E seria um péssimo lance mesmo, né? Péssimo com P maiúsculo aí, se o rei preto capturasse o peão de Bela 4, tá? Mas por que seria um péssimo lance? Vamos ver isso aqui, gente. Peguem o rei branco que está em Bela 3 e capture o peão preto que está em Bela 4, pessoal. E agora, olha só que interessante. Parece que as brancas vão ter o sucesso aqui, né? Vão pegar os dois peões e vão viver felizes até o próximo jogo, né? Entretanto, é a vez das pretas. E as pretas podem jogar o peão que está em Ana 3, ladeira abaixo aqui para a casa Ana 2. E agora o rei não consegue mais pegar esse peãozinho
preto, né? O peão indo ladeira abaixo, o rei branco correndo atrás, hein? Rei branco agora vem para bela 3, tentando capturar o peão de Ana 2. E o peão de Ana 2, fugindo, né? Cumprindo seu papel, sai da casa de Ana 2 e vai para a casa de Ana 1. E aí promove a dama. E novamente as pretas têm uma posição que estão com rei e dama, e as brancas estão apenas com o rei, e obviamente vão perder essa partida. Não tem como as brancas conseguirem capturar a dama preta neste momento, já que a dama preta está longe do rei branco, está a uma casa de distância, né? E o rei branco, como a gente já viu agora há pouco, não consegue ameaçar, né, uma dama adversária, já que a dama ela se defende, né? Defende todas as casas próximas a ela. Muito bem, pessoal. Então acabamos de ver que dois peões, né, quando estão ligadinhos um no outro, eles acabam se protegendo do rei adversário. Nós vamos ver mais para frente outras posições em que os peões conseguem se defender juntos também, sem contar com a defesa de nenhuma outra peça, tá? Mas é um estudo para uma outra aula, já que é um estudo um pouco mais apurado, né? A gente precisa de um pouco mais de tempo, ok? Muito bem, pessoal, então acabamos de ver o ataque de rei contra peão, rei contra peões. Muito bem, passaremos então agora o estudo de rei contra o cavalo, né? Como que o rei faz para atacar o cavalo? Pessoal, mantenham o rei preto na casa Hector 8, tá? Coloquem agora apenas mais duas peças, então se tiver outras peças no tabuleiro, vocês retirem, tá? O rei branco na casa César 1 e o cavalo preto na casa Ana 1, tá? Rei branco na casa César 1 e o pocotó preto, né, o cavalo preto na casa Ana 1. Nesta posição, tentem calcular qual o melhor lance para ser jogado de brancas. Qual o melhor lance de brancas, pessoal? Muito bem, pausem o vídeo para que vocês possam calcular, porque eu darei a resposta. E vamos à resposta, hein, meus amigos? Nesta posição, o melhor lance de branca só tem um bom lance, tá? Antes, vale mencionar que o cavalo preto não está ameaçando o rei branco, ok? Porque o cavalo preto anda em L, né? Estou pintando a casa onde o cavalo está de verde, e quando o cavalo se movimenta, ele anda em L, né? Ou movimento em P, da letra P em braille, né? Então ele vai duas casas em uma direção, né? Que estou pintando de verde também, depois vira, e só importa a casa onde o cavalo vai parar, né? Então o cavalo vai passar por cima do rei branco e vai parar na casa que estou pintando de vermelho, né? Que é a casa de C2, de César 2, né? Então o cavalo preto não está ameaçando o rei branco neste momento, tá? E acertou quem disse que o rei branco, o melhor lance para as brancas é jogar o rei branco na casa Bela 2. Bela 2. Quem jogou na casa Bela 1 fez um bom lance, sim, mas não foi o melhor, hein? Por que não foi o melhor, gente? Porque quando você joga o rei branco na casa Bela 2, você decreta o fim aí do cavalo, né? Você vai ter bife a cavalo aí no... no caso, bife de cavalo, né? No almoço aí, né? Por quê? Porque o cavalo não tem como fugir da ameaça, né? Se o cavalo, por exemplo, for para a casa Bela 3, estou movimentando o cavalo agora para a casa Bela 3, tá? Com o rei branco você pode capturar o cavalo. Esse barulhinho que vocês ouviram é o barulhinho quando o cavalo é capturado, quando uma peça é capturada. Eu voltei agora o cavalo preto na casa Ana 1 e o rei branco na casa Bela 2, tá? Então, se você pegar o cavalo que está em Ana 1, em vez de ir para Bela 3, for para César 2, o rei branco também pode capturar o cavalo preto, já que o cavalo preto parou ao lado do rei, né? Então o rei branco pode vir aqui e, pum, pegar o pocotó em César 2, tá? Ou seja, não tem como fugir mais da ameaça o cavalo. Aí vocês perguntam, mas por que eu não posso jogar ou atacar o cavalo jogando o rei na casa Bela 1? Bom, você pode atacar o cavalo indo para a casa Bela 1. O problema é que você não vai conseguir capturá-lo, pois o cavalo pode ser movimentado para a casa Bela 3.
E o rei branco, estando na casa bela 1, não consegue chegar até o cavalo em um único lance, né? Ele teria que jogar agora o rei branco na casa bela 2, e aí o cavalo preto pode fugir, indo, por exemplo, para a casa César 5, né? E aí se afastando bastante do rei branco, ou seja, não teria mais como o rei branco capturar o cavalo. Lembrando que essa é uma posição didática, tá, gente? O objetivo é mostrar para vocês como que o rei pode ou não atacar um cavalo, tá? Porque essa é uma posição rei preto e cavalo contra rei, já é uma posição de empate, tá? Não tem como você dar mate só com rei e cavalo. Mas o objetivo não é a gente estudar esse final, né? Rei, cavalo contra rei, mas sim rei contra cavalo. O que o rei precisa fazer para capturar o cavalo, tá? Bom, vamos para uma outra posição para a gente poder compreender melhor, né? Vou pedir para vocês manterem o rei dorminhoco, rei preto na casa Hector 8, e agora colocar o rei branco na casa Davi 2 e o cavalo preto na casa Ana 1. Somente essas três peças, tá? Rei preto na casa Hector 8, rei branco na casa Davi 2 e o cavalo preto na casa Ana 1. Muito bem, pessoal. Agora o desafio aumenta de dificuldade, hein? O desafio de vocês agora é encontrar o melhor lance de brancas para conseguir capturar esse pocotó preto aí, hein? Só tem um bom lance para ser jogado de brancas, hein? Vamos ver se vocês encontram. Pausem o vídeo para que vocês possam calcular com calma, pois eu darei a resposta. Muito bem, muito bem, muito bem. E acertou quem respondeu. Jogar o rei branco na casa... Que rufem os tambores. César 3. Quem acertou, grita bingo. É bingo! Quem errou? Que pena, né? Pessoal, César 3 é a única casa que você consegue jogar o rei branco para capturar o cavalo preto, tá? Por quê? Porque quando você joga o rei na casa César 3, você está vigiando, você está ameaçando as duas únicas casas pelas quais o cavalo preto poderia tentar escapar, né? Que são as casas de Bela 3, que estou pintando de amarelo, e a casa de César 2, que eu também acabei de pintar de amarelo. Reparem que o rei branco, estando em César 3, estou pintando a casa César 3 de verde, ameaça tanto a casa Bela 3, que estou fazendo uma seta em vermelho, da casa do rei até a casa Bela 3, e agora mais uma seta em vermelho, indicando que o rei em César 3 consegue ameaçar também a casa César 2, ou seja, o cavalo preto não tem outra casa de fuga, né? Então, se ele for, por exemplo, para a casa Bela 3, o rei branco vai pegar. Se for para a casa César 2, o rei branco também pega, né? Aí vocês perguntam, mas qual seria o próximo lance de brancas? Já que o rei branco ainda está a uma casa de distância do cavalo, né? Então ele não pode capturar o cavalo imediatamente. Então movimentem o rei preto, rei dorminhoco, aí para a casa de Gustavo 8, né? Isso, movimentem o rei preto para a casa Gustavo 8. E agora pergunto-lhes, qual casa a gente deve jogar o rei branco para conseguir capturar o cavalo preto em 2 lances, hein? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Falar bastante da sede, né, gente? Muito bem. Acertou quem respondeu a casa Bela 2. Isso mesmo, a gente pega o rei branco e movimenta ele para a casa Bela 2. E novamente, assim como no exemplo anterior, o cavalo preto não tem casa de fuga, não tem como fugir da ameaça do rei branco, né? E fatalmente aí vai perder. Ok? Parabéns para quem acertou, para quem não acertou, parabéns também por ter exercitado a sua capacidade de cálculo. Toda vez que a gente calcula uma posição, um tabuleiro de xadrez, nós estamos exercitando a nossa capacidade de cálculo, pessoal.
E isso é muito bom mesmo, porque o simples fato de nós exercitarmos nossa capacidade de cálculo, nós estamos evoluindo, beleza? Vamos para a nossa próxima posição e agora o rei vai disputar contra 2 cavalos, hein, gente? Então, mantenham o rei preto dorminhoco na casa Hector 8, coloquem o rei branco na casa Davi 2, e agora peguem 2 cavalos pretos. Um cavalo preto fica na casa Davi 4 e outro cavalo preto na casa Eva 4. Um cavalo preto na casa Davi 4 e outro cavalo preto na casa Eva 4. D4 e E4. Muito bem. Nessa posição, obviamente, o lance é das brancas, tá? Porque um dos cavalos está dando cheque, está ameaçando o rei branco, né? Só para exercitar a capacidade de cálculo de vocês, qual desses cavalos está ameaçando o rei? Acertou quem respondeu, o cavalo que está em Eva 4. O cavalo em Eva 4, no caso que eu estou pintando de verde, está ameaçando capturar o rei, que está na casa Davi 2, a qual pintei de vermelho, né? O outro cavalo não está ameaçando o rei, o outro cavalo apenas está passando, né, por cima do rei quando for fazer o movimento, mas nós já aprendemos que quando o cavalo anda, né, ele não faz nada por onde ele anda, ele só ameaça na casa onde ele vai parar, tá? Então, neste momento, pessoal, qual lance vocês fariam de brancas com o rei de vocês, tá? Tem, neste momento, vou dar uma dica, hein? Neste momento tem 2 bons lances para serem feitos, hein? Dê uma pausa no vídeo para que vocês possam calcular. Muito bem, galerinha, gente boa, e acertou quem respondeu. Movimentar o rei branco para a casa Davi 3 ou movimentar o rei para a casa Eva 3. Qualquer um desses lances vai ameaçar ambos os cavalos, tá? Então, movimentando o rei para a casa Davi 3, por exemplo, ó, nós percebemos que nessa posição, movimentando o rei para a casa Davi 3, o rei branco está ameaçando ambos os cavalos. Exatamente isso, pessoal. Há um ataque duplo. O rei branco está ameaçando os 2 cavalos ao mesmo tempo, tá? E, obviamente, né, você tem que tirar um dos 2 cavalos. Não tem como você fazer com que um cavalo defenda o outro, né? Então, se, por exemplo, você tirar o cavalo que está em Eva 4 e movimentar ele em F2, em Félix 2, né, podem fazer isso. Movimentem o cavalo que está em Eva 4, que está na diagonal do rei, tá? Não que está na frente. Movimentem esse cavalo para a casa Félix 2. Ao movimentar esse cavalo para a casa Félix 2, né, você está dando cheque nas brancas, né, no rei branco. Então o cavalo de F2 está ameaçando o rei branco que está na casa Davi 3. Só que aí o outro pocotó, né, ficou lá, a Deus dará. E agora o rei branco pode capturar o cavalo preto que está em Davi 4. Só para critério de curiosidade de vocês, tá, gente? Rei e 2 cavalos, é possível dar mate de rei e 2 cavalos, tá? É uma condição material que é possível dar mate, sim. Entretanto, é uma posição que você só consegue dar mate se o adversário errar, tá? Então, se o jogador de branca, quem estiver conduzindo o rei branco, calcular corretamente, né, os lances, né, você nunca vai conseguir dar mate no adversário, tá? Porque o mate de rei e 2 cavalos só é possível de ser executado se o rei adversário cometer algum erro grave, tá? Muito bem, a gente vai ver isso mais pra frente, tá, pessoal? Vai estar em alguns vídeos aí nossos, fiquem tranquilos, tá? Bom, vamos lá então, agora a situação de cavalo e bispo, hein, pessoal? Deixem no tabuleiro apenas o rei preto dorminhoco na casa Hector 8. E agora coloquem o rei branco novamente na casa Davi 2. O cavalo preto na casa Davi 4.
E o bispo preto, não confundam o bispo com o peão, tá, gente? O bispo tem uma cabeça um pouco mais alongada, né, um pouco mais pontuda na parte de cima, né? Não confundam o bispo branco com o bispo preto, né? O bispo preto ele tem uma pontinha, tem um pino em cima, né? O bispo branco não tem a ponta em cima. Se vocês tiverem dúvida, peguem seus bispos, né? E vocês vão perceber que o bispo branco ele é menor, né? Ele não tem uma ponta, não tem um pino em cima, e o bispo preto tem, ok? Muito bem, então rei preto na casa Hector 8, rei branco na casa Davi 2, cavalo preto na casa Davi 4 e bispo preto na casa Eva 4, ok? Nessa posição, pessoal, há somente um único bom lance a ser feito de brancas, tá? Tentem calcular, sem mexer as peças, tá? Tentem calcular apenas tateando as casas do tabuleiro, qual é o melhor lance de brancas neste momento, pessoal? Muito bem. Pausem o vídeo aí, né, gente? Porque eu vou dar a resposta agora, tá? E eu espero que vocês tenham encontrado o melhor lance da posição e acertou quem respondeu movimentar o rei branco para a casa Eva 3. Parabéns àqueles que conseguiram, tá? Eva 3, parabéns àqueles que não conseguiram também, por ter tentado, por ter exercitado a capacidade de cálculo, hein? Mas o lance aqui correto, o único bom lance, na verdade, da posição é jogar o rei branco na casa Eva 3. Ao jogar o rei na casa Eva 3, você ameaça simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, o bispo preto, que está na casa Eva 4, logo à frente, e o cavalo preto, que está na casa Davi 4. Como as pretas precisam retirar apenas uma das peças, né, ou o cavalo ou o bispo, vamos imaginar que, por exemplo, as pretas retirem o bispo da casa Eva 4 e movimentem para a casa Davi 5. Podem fazer esse lance. Agora, sendo a vez do rei branco, o rei branco pode capturar o cavalo preto que está na casa Davi 4. E aí fica apenas rei e bispo contra rei. Não tem como dar mate de rei e bispo contra rei, tá? Rei, bispo e cavalo, sim. É o mate elementar mais difícil que existe, tá, gente? O mate de rei, cavalo e bispo, mas é um mate que é possível, sim, ser executado sem que as brancas precisem, sem que o adversário, né, quem vai tomar mate, precise errar para levar o mate, né? Então basta apenas da sua capacidade técnica para conseguir executar o mate de rei, cavalo e bispo. Muito bem, pessoal, parabéns a todos neste momento. E agora a gente vai partir para uma outra posição. Coloquem agora, deixem o rei preto ali em Hector 8. Retirem as outras peças, tá? E coloquem o rei branco na casa Davi 2 novamente. Isso, rei branco na casa Davi 2. Cavalo preto na casa Bela 2. Cavalo preto na casa Bela 2. Bispo preto na casa César 4. Bispo preto na casa César 4. Novamente faço a pergunta para vocês: qual o melhor lance de brancas neste momento? Lembro-lhes que só tem um único bom lance para ser jogado de brancas, hein? Pausem o tempo para que vocês possam calcular. E vou dar a resposta, hein, gente? Acertou quem respondeu, que rufem os tambores. Rei em César 3. Quem colocou o rei em César 3 acertou, tá, gente? Movimentando o rei que está na casa Davi 2 para a casa César 3, você está ameaçando simultaneamente o Pocotó preto, o cavalo preto, que está na casa Bela 2, e também o bispo preto, que está na casa César 4. Alguns vão me dizer: Wendel, nananina não, porque o cavalo preto está protegendo o bispo preto, né? Então, o rei branco não pode capturar o bispo de César 4, certo? Correto. Só que aí eu pergunto de volta:
Quem é que está defendendo o cavalo? Não tem peça, gente. O cavalo tá a Deus dará aí, ó, gente. Não tem o que fazer, né? Então o bispo preto está protegido, mas o cavalo não. Então, se você retirar o cavalo da ameaça, né? Por exemplo, jogando o cavalo, pode fazer esse lance, tá? Cavalo de Bela 2 para Ana 4. Foge com o cavalo para Ana 4, que ainda dá cheque, né? Porque tá ameaçando o rei preto e rei branco que está em César 3, né? Só que aí o bispo preto começa a ficar bravo com o cavalo, né? Porque o cavalo tirou a defesa dele, né? E agora o rei branco pode capturar o bispo preto que está em César 4. E aí fica apenas rei preto e cavalo contra o rei. E não tem como dar mate apenas com rei e cavalo. E a partida é empatada, meus amigos. Pois é. Galerinha, gente boa, agora a gente vai ver como é feito o ataque de rei contra 2 bispos, hein, gente? 2 bispos, isso mesmo. Como que é feito o ataque de rei contra 2 bispos? Ah, Wendel, por que a gente não vai ver o ataque de rei contra o bispo? Gente, porque o rei contra o bispo é só o rei encostar lá no bispo e pronto, né? Não tem como, né? O bispo é uma peça que anda muito, né? Uma peça que a gente chama de peça de longo alcance. Então, se o rei chega pertinho do bispo, ameaça ele, o bispo foge embora. Pode ir até o outro lado do tabuleiro, né? E aí você não consegue mais capturar o bispo, tá? Então, vamos ver aqui essa estrutura, gente. Rei preto na casa Hector 8. Rei branco na casa Davi 2. E agora os 2 bispos pretos. Um na casa Davi 4 e outro na casa Eva 4. Tá? Posicione então essas 4 peças no tabuleiro. Retirem quaisquer outras peças que estiverem no tabuleiro. Tá? Bebendo água aqui, gente. Desculpa. Bom, vamos lá então, gente. Nesta posição aqui, eu pergunto a vocês: como o rei branco ameaçaria algum dos 2 bispos nesta posição? Pausem o vídeo e tentem calcular. E a resposta é: não tem como. Toda vez que os bispos estiverem um ao lado do outro, com o rei na frente ou atrás deles, não tem como o rei adversário ameaçar qualquer um dos 2 bispos, tá? Então, quando os 2 bispos estiverem um ao lado do outro e o rei branco estiver na frente ou atrás deles, não tem como ameaçar nenhum dos 2 bispos, tá, gente? Isso é impossível, tá? O rei não consegue se aproximar de nenhum deles, tá? Mas vamos mudar só um pouquinho a posição agora, pessoal. Nessa posição, retire o bispo que está na casa Eva 4 e coloquem ele na casa Davi 5. Pessoal, agora é o seguinte, ó, o rei branco está na casa Davi 2, bispos pretos estão na casa Davi 4 e Davi 5, e o rei preto dorminhoco na casa Hector 8. Nesta posição, é possível o rei branco ameaçar algum ou ambos os bispos? Sim ou não? Pausem o vídeo para que vocês possam encontrar a resposta. Muito bem, acertou quem respondeu? Sim, pode ameaçar um dos bispos, porque agora os bispos estão um do lado do outro, mas o rei não está na frente nem atrás dessa formação, está do lado, né? Então, nesta posição, o rei branco ele pode jogar para a casa Davi 3 e está ameaçando o bispo preto que está na casa Davi 4. Né? Está ameaçando capturar. Então, se vocês estivessem de pretas neste momento, pessoal, que lance vocês fariam de pretas agora para que vocês conseguissem impedir que o rei branco continuasse ameaçando algum ou ambos os bispos? Pausem o vídeo. Muito bem, e acertou quem respondeu algum dos 2 lances que eu vou citar agora, tá? Ou o bispo que está em Davi 4, jogar ele para a casa Eva 5, porque aqui novamente os bispos estão do lado, um lado do outro, e o rei está na frente.
e o rei não consegue chegar mais perto. Ou então usar esse mesmo bispo que estava em Davi 4 e movimentá-lo para a casa César 5. Porque novamente o rei branco fica na frente desses dois bispos e não consegue se aproximar de nenhum deles, já que as casas César 3, que estou pintando de verde, a casa Davi... César 3 não, perdão, César 4, que estou pintando de verde, a casa Davi 4, que estou pintando de vermelho, e a casa Eva 4, a qual estou pintando de amarelo, essas três casas, elas estão ameaçadas pelos bispos, ou pelo bispo que está em César 5, ou pelo bispo que está em Davi 5, né? Ou seja, o rei branco não consegue capturar nenhum desses dois, atacar, ele não consegue nem atacar nenhum desses dois bispos, né? Muito bem, acabamos de ver então como funciona o ataque do rei ao bispo, né? Vamos passar neste momento, pessoal, ao rei contra torre, gente. Então, rei agora contra a torre. Vou pedir para que vocês coloquem o rei branco volta para a casa Davi 2. O rei preto continua lá em Hector 8, tá? E agora a gente vai colocar mais duas torres, tá? As outras peças retirem, tá? Os bispos que estiverem aí podem retirar do tabuleiro. E agora a gente vai colocar duas torres pretas, uma na casa Bela 1 e outra na casa Bela 3. Muito bem. E agora a pergunta que eu faço é: que lance nós faríamos para ameaçar, né, que lance de brancas nós faríamos para ameaçar ambas as torres? Como que a gente ameaçaria as duas torres pretas em um único lance? Pessoal, tentem calcular aí. Dê uma pausa no vídeo para que vocês possam encontrar o melhor lance da posição. Muito bem. E acertou quem respondeu movimentar o rei de Davi 2 para César 2, tá? Entretanto, pessoal, o rei branco, aliás, o rei é uma peça que tem até a sua força, né? Ele movimenta de uma casa para qualquer lado, né? Então ele pode sim ser usada para atacar, mas uma torre é uma peça de longo alcance, é uma peça que com um único lance você pode andar com ela de um lado para o outro lado do tabuleiro. Ou seja, é muito difícil a gente conseguir usar o rei para atacar, para fazer um ataque na torre que ela tem que se preocupar, né? E este é um desses casos, né? Porque as duas torres, a torre que está em Bela 3, que estou pintando de verde, e a torre que está em Bela 1, que estou pintando de amarelo, ambas as torres estão uma protegendo a outra. Ou seja, essa ameaça do rei em C2 é uma ameaça fútil, uma ameaça que não traz nenhum perigo para os jogadores de pretas, né? Então, apesar de o rei branco estar ameaçando ambas as torres, essa ameaça ela não pode ser concretizada, já que uma torre defende a outra, tá? Então, se o rei branco tentasse capturar a torre preta de Bela 1, a torre preta de Bela 3 estaria protegendo essa, né? E vice-versa, né? Se o rei branco tentasse capturar a torre preta que está em Bela 3, a torre de Bela 1 defenderia a torre que está em Bela 3, né? Então, só para que vocês tenham uma noção de como que é ineficiente, como na grande maioria das vezes é ineficiente a ameaça do rei a uma dessas torres. Aí vocês perguntam, você falou a grande maioria, não é em todas as vezes? Então, bom, em um caso, de repente, que existam outras peças, né, que impeçam essa torre de sair, e aí o rei vai lá e ameaça essa peça, aí sim, né, essa ameaça é boa, né? Então, a torre está em uma casa que ela não consegue ir para nenhum outro lugar, porque tem peças que impedem que essa torre se movimente. Aí sim, né, a gente pode usar o rei para atacar. Ah, mas por que eu não dou esse exemplo? Porque eu poderia usar o rei, o bispo, o cavalo, o peão, qualquer peça nessa situação, né? Em qualquer situação que tem uma peça adversária presa, né, se você ameaça essa peça presa, você vai ganhar ela, né? Então isso é bastante óbvio, tá?
Bom, vamos então para a nossa última peça aqui para a gente ver a ameaça, o ataque direto do rei, né? Que é a dama, tá, gente? Então eu vou pedir para vocês montarem pela última vez aqui, né? Uma posição. Da última vez nessa aula, hein, gente? A gente tem muita coisa para aprender junto um com o outro, hein? Agora o ataque, o direto, o rei contra a dama. Eu coloquei aqui, tá digitado, né? Rei versus dama, rei x dama. O x, né? Tanto no xadrez como em vários esportes, significa adversário, significa contra, significa confronto, né? Então quando vai jogar, por exemplo, um time de futebol A contra o time de futebol B, né? Aparece o nome do time de futebol A versus, que é o X, e aí o nome do time de futebol B, né? Ou seja, um time contra o outro. Neste momento, deixem o rei preto do minhoco lá em Hector 8, né? Ele já trabalha muito, né? Precisa descansar. O rei branco, agora, olha isso, só essas três peças, hein, gente? O rei branco, o rei preto e a dama preta, tá? Que vão ficar no tabuleiro. O rei preto na casa Hector 8, o rei branco na casa Davi 2 e a dama preta na casa Eva 4. Dama preta, hein, gente? Dama preta. Lembrando que a dama é a segunda maior peça do tabuleiro de xadrez. Perde só do jogo de xadrez, perde só para o rei, tá? O rei é uma peça mais alta, a peça rei é uma peça mais alta que a dama, e a dama é mais alta do que qualquer outra peça sem ser o rei. Rei preto na casa Hector 8, dama preta na casa Eva 4 e rei branco na casa Davi 2. A pergunta que eu faço para vocês, vamos ver quem prestou atenção na aula, hein? Qual lance eu posso movimentar o meu rei branco para ameaçar a dama preta? Pausem o vídeo, quem achar necessário, para poder pensar. E a resposta é... nenhum. Como eu já falei anteriormente, não tem como o rei ameaçar uma dama, né? A única forma que tem de o rei capturar uma dama é se o adversário movimentar essa dama em direção ao rei. Por exemplo, ó, o rei branco não pode jogar aqui na casa Davi 3, porque a dama preta estaria ameaçando. Então, sendo a vez das brancas, vamos jogar esse rei branco aqui na casa César 3. Movimenta então o rei branco na casa Davi 2 para a casa César 3. E agora a gente vai ver o único caso em que o rei ele pode capturar a dama, né? Peguem a dama preta e movimentem ela para a casa Davi 4. Isso. Agora o rei branco está na casa César 3, a dama preta está na casa Davi 4. E agora sim, gente, pelo fato de as pretas terem movimentado a dama preta, encostando ela no rei branco, né, na casa Davi 4, está bem encostadinha com o rei, então o rei ele pode andar na diagonal sim, para capturar a dama preta, né? Então, neste caso, o rei branco pode vir aqui, onde está a dama preta, e capturá-la. Repare que vai fazer um barulho de captura. Isso, esse é o barulhinho de captura, né? Capturou a dama preta neste momento, e aí ficam apenas os reis, o rei branco na casa Davi 4 e o rei dorminhoco preguiçoso preto aí na casa Hector 8. Muito bem, essa foi a nossa aula do ataque direto com o rei, pessoal. Até a nossa próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!